Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos fazer uma explicação do livro de Lucas, do capítulo 3. Antes, quero pedir a vocês que, se possível, deixem seu like, inscrevam-se no canal e compartilhe o vídeo. Não esqueça, gente, de acionar o sininho, porque senão o YouTube não entrega os vídeos novos que são colocados diariamente no canal, não são entregues. Então, aciona o sininho, se inscreva, aciona o sininho, deixa o like e compartilha o vídeo, para que vocês, fazendo isso, vocês também estão levando a palavra do Senhor, assim como Ele mandou. E vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, a Ti perdão por todos os nossos pecados e Te agradecemos, Pai, por mais este dia, por nosso alimento, pela nossa salvação, pela proteção que o Senhor tem conosco, Senhor. O Senhor sempre nos leva nos lugares e nos traz em segurança, Pai, para nossos lares. Pai, obrigado por tudo. Peço ao Senhor, Pai, que fique conosco, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, Pai, para entender as Sagradas Escrituras. Fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações, nos ajude, Pai, a entender. É o que pedimos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, gente? Então, é a explicação no livro de Lucas, capítulo 3. No final do livro de Lucas, do capítulo 2, termina o capítulo falando que o Senhor Jesus ele crescia em estatura, sabedoria e graça para com Deus e os homens. A vida do Senhor Jesus, dos 12 anos até os 30, não houve nenhum relato sobre sua vida, do que aconteceu nesses 18 anos, né? Não houve nada que explicasse o que o Senhor fez, porque assim Deus quis que fosse e nós respeitamos, claro, né? E o João Batista, que foi o filho de Isabel, com Zacarias, já tem até um vídeo no canal explicando, né, sobre. Ele era o precursor do Senhor. Assim, como foi dito, 700 anos antes de seu nascimento, né, tanto dele quanto do Senhor Jesus, o profeta Isaías, no capítulo 40, do versículo 3 ao 5, diz assim, ó, vou ler para vocês. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram ali uma estrada reta para nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, os morros e montes serão aplanados. Tudo que é torto terá a chance de ficar reto, porque o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus, ele prometeu que ia fazer isso, né? E João foi escolhido para que chamasse o povo ao arrependimento, porque eles viviam como se não houvesse o amanhã, né? Faziam tudo o que queriam. Isso entre aspas, né? O povo, né? Todos, né? Muitos viviam corretamente, mas a maioria não. Então, o João, ele foi escolhido, né? Para chamasse o povo ao arrependimento. E não vivesse daquela forma, que mudassem, tivessem suas vidas um arrependimento de tudo que estava fazendo errado
e começasse a mudar, né? A, assim, endireitar, né? Como o senhor fala ali, né? Todo o vale se endireitará, tudo. Então é isso que o senhor está falando. Porque uma boa parte, né? Não é todos, uma boa parte, estavam todas corrompidas com o pecado. Eles eram idólatras e faziam muitas coisas que não agradavam ao Senhor. E achavam que estavam certos, achando que só por crer em Abraão que já estavam salvos. Só que não, né? Os judeus religiosos achavam que o Messias que viria não podia ser o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio como servo sofredor, como pobre, né? Ele não tinha onde encostar a cabeça, né? Isso sendo dono de tudo. Mas eles esperavam um Messias bélico, né? Aquele que chegava e era respeitado por todos e pronto para exterminar o Império Romano. Porque o Império Romano, eles faziam o povo, os judeus sofrer bastante, né? Mas por que faziam sofrer? Porque isso foi permitido por tantos erros que eles fizeram, que eles não podiam se contaminar com os outros povos, com as coisas erradas, né? E eles faziam. Então João começou a pregar sobre o arrependimento dos pecados e a batizar. E o povo, eles pensavam, né, entre eles estavam lá orando e pensando, né, que João era o Messias. Mas João era profeta, né? E João disse que não era ele e que logo todos iriam ver o Messias. Um homem que ele, João, não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Olha só. Se João, que era o Messias, não era digno nem de desatar as correias das suas sandálias, imagina nós, né, gente? Mais pecador ainda, né? E o que João falou, que o que viria, ele ia batizar com o Espírito Santo e fogo, e com fogo. Aqui, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, muitas, principalmente os pentecostais, eles acham que batismo com o Espírito Santo, depois que esse fogo é um fogo que desce do céu, que seria tipo falar de língua, sabe? Eu não sei, eu não vou dizer nem que sim nem que não, mas o meu entendimento aqui, pelo que está escrito, eu entendo diferente, porque logo em seguida o Senhor fala que vai separar, né, o joio do trigo e a palha vai se queimar. Então, eu entendo diferente, né? Eu entendo que o fogo é juízo. Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Porque aí cada um entende e deixa as pessoas entenderem do jeito que elas achar que deve ser, porque vai que também estão certo, né? Então João, ele era diferente dos outros. Ele vivia no deserto da Judéia. Ele usava as roupas de pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Você imagina, né? Viver assim para se santificar mesmo, né? E pregava às margens do rio Jordão, alertando as multidões que se arrependessem dos seus pecados, e dizia que o reino dos céus estava próximo, né? Ele estava dizendo, tá chegando, gente, se arrependam. Como hoje nós vamos falar também do Senhor, né? Que o Senhor está próximo a chegar. E muita gente dá risada da nossa cara, fala que a gente é uns alienados e por aí vai, né?
Então, essas coisas acontecem desde antes, desde quando Noé também foi pregar, foi falar para o povo, gente, o Senhor falou que vai mandar um dilúvio. E começou a construir a arca, todos começaram a dar risada dele, chamar ele de velho caduco, né? Construiu uma arca num lugar que não tinha chuva, não tinha nada. Então, como que ia ter um dilúvio? E isso Noé pregou por muitos anos. E o povo lá, enquanto Noé construía a arca e falava, o povo se divertiam, brincavam, casavam, não estava nem aí com nada, não queria nem saber. Queria saber de se divertir, aproveitar a vida. Até que veio o dilúvio e levou a todos, né? Morreram. Menos Noé, seus filhos, a esposa, seus filhos e sua esposa. Depois foi Ló, mesma coisa. Ló também foi avisado que saísse de Sodoma, né? Que era uma cidade que estava assim. Hoje eu vejo que está bem pior que Sodoma, o que nós estamos vivendo hoje. Tá tudo distorcido, né? O que era certo virou errado e o que era errado virou certo. Então, é bem pior que Sodoma, você imagina. E Ló também foi chamar as pessoas que ia cair fogo do céu e acabar com a cidade. Todo mundo riu da cara dele. E Ló saiu e aconteceu. E agora o Senhor mandou nós pregar o evangelho a toda criatura e falar que ele está voltando, está perto. Mas assim mesmo as pessoas dão risada da nossa cara, não querem ouvir, fala que já tem Deus, e só que não entende nem o que é Deus, né? Não sabe nada, né? Então assim, João também estava pregando, né? Avisando que o Senhor ia chegar. Mas muitos acreditou e muitos não, né? Aí quando João começou a pregar, grande parte do povo tinha muito respeito por ele, né? Porque ele era um profeta. E muita gente iam até João para ouvi-lo. E João não tinha medo de nada e de ninguém. Ele falava a verdade mesmo para os poderosos, famosos, né? Do tipo Herodes Antipas, que era o tetrarca, o governador, e que era irmão de Herodes Filipe e de Lisânia. O Herodes Antipas uniu-se com sua cunhada Herodias, esposa de Filipe. E assim, o João falou sobre o adultério, né, de Herodias e Antipas. Falou para eles se arrependerem dos seus pecados, mas o ódio de Herodias e Antipas crescia cada dia mais e mais por João. Cada dia eles tinham mais raiva porque João estava falando a verdade e eles não queriam ouvir a verdade. Assim como todos os profetas do tempo todo foi falando a verdade, Jeremias foi avisando o povo que se arrependesse e falando a verdade, mas as pessoas jogaram ele no poço, batiam, outros profetas eram mortos, porque o povo não queria a verdade. Eles não aceitam a verdade, eles querem viver do jeito que querem e ponto. E aí quando a gente vai falar do Senhor Jesus, né, gente? Se arrependam, tenta conhecer aí a palavra do Senhor e se volte para o Senhor. As pessoas têm raiva da gente, né? Então, muitos não queriam entender quando João falou sobre todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que está tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E o Senhor falou toda a carne verá a salvação de Deus.
Aqui o Senhor falando que toda carne verá a salvação. Só não fala que todos serão salvos, né? Vai ser peneirado aí, vai separar, né? Como quando você joga uma rede no peixe e pega um montoeiro de peixe, você não vai comer todos. Separar para comer só os que são bons, os que não cresceram, ainda estão pequenos, os que você vai devolver lá, né? Porque a sujeira você vai limpar. Os peixinhos que não servem, você devolve lá para o rio de novo. Então, o Senhor vai fazer uma seleção, vai selecionar, né? Não é todos vão ver, mas nem todos serão salvos, né? É assim. Então, o que João estava dizendo era: arrependa dos seus pecados, corrige suas vidas. Porque querendo vocês ou não, o Senhor virá. É o que nós falamos hoje, né? Querendo, acreditando ou não, o Senhor virá. O Senhor falou que vai vir, ele vai vir. Agora, ele falou a primeira vez e veio, e agora ele falou que vem a segunda e ele vai vir. É o que nós estamos aguardando a vinda dele. Para isso, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador, para que andamos junto com ele, lendo a Sagrada Escritura, aprendendo, que foi o que ele deixou para nós nos guiar pela palavra. Então, o João falou, né? Eu imagino que o João tenha falado, ó, querendo vocês ou não, o Senhor virá. E todos, sem exceção, vai ver ou ouvir a salvação de Deus. Todos. Depois não vão falar lá na frente que, mas eu não ouvi. Ouviu sim. Olha por que existe a internet hoje. Por que pega a internet até no meio do deserto, no mato, em tudo que é lugar. Basta você ligar uma televisão ou você pegar o smartphone que você vai ver. Sempre está falando da palavra de Deus para tudo que é lugar. Só se você não quer. Você não ouve porque você não quer. Então, não vai ter desculpa para ninguém falar isso, né? Aqui está falando. Sem exceção, todos vão ver e ouvir a salvação de Deus, né? É o que nós estamos falando aqui, que o Senhor vai vir e vai levar os seus, vai fazer a seleção, né? Vai peneirar. João falou para a multidão, chamou a multidão de raça de víbora. Quem ensinou vocês a estar longe do Senhor, da ira que está por vir? Pecados não ficam escondidos aos olhos do Senhor. Não adianta achar que peca e que vai ficar escondido. Esconde das pessoas, né? Aqui da terra, mas do Senhor não. João falou para produzir bons frutos. Além de se arrepender dos pecados, andar no caminho certo, produzir bons frutos. E não adianta dizer que são filhos de Abraão, porque os filhos de Abraão, mesmo verdadeiro, conhecem e respeitam os ensinamentos e as orientações que foi dada, que foi deixada, né? Então, diferente de vocês que prendem, o que João falou, diferente de vocês que prendem e matam os profetas de Deus, vocês que são religiosos estão errados e não terão a salvação. Se continuar no caminho do erro, não terá salvação. Mas muitos continuaram. Inclusive os sacerdotes, os religiosos, eram todos corrompidos, né? Tanto que mataram o Senhor Jesus, né? Por isso que quando ouvimos a palavra de Deus e não endurecemos os nossos corações, e nos arrependermos de todos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Tem muita gente que fala, mas pecou, fez, pediu perdão, o Senhor perdoou, agora virou crente, porque sim, glória a Deus. Glória a Deus que se arrependeu. O duro é aquele que faz tudo que é errado e não se arrepende, né? Então esse não tem mais jeito. Mas se a pessoa pecou, fez um monte de coisa errada, mas se arrependeu, o Senhor perdoa. Assim como um pai perdoa um filho.
né? Uma mãe perdoa o filho, o pai perdoa o filho. O filho fez uma coisa errada, pede perdão, a gente pede desculpa, ai, desculpa, pai, desculpa, mãe. A gente desculpa, né? E fala para não fazer novamente, não pecar. Mas se o filho desliza novamente, pede perdão, a gente vai perdoar de novo. O Senhor, ele é misericordioso, né? Ele é óbvio que você não vai poder viver no erro, né? Errando sempre pedindo perdão. Não, aí não também, né? Repetindo os erros, aí não. Então, não adianta, gente, falarmos que temos Deus como Pai, se não aceitarmos o Senhor Jesus. Porque aí nós vamos estar fazendo igual os religiosos, que diziam que eram filhos de Abraão e não tinham o conhecimento das Sagradas Escrituras. Quer dizer, eles tinham, eles liam, mas fazia vista grossa para aquilo que não interessava a eles, né? Aceitava aquilo que interessava a eles, o que não interessava era tirado, pulava essa parte, né? Como muitos hoje em dia pregam aí nas igrejas, inclusive crentes mesmo pregam muitas coisas que não estão na Bíblia, eles estão lá colocando lá, empurrando e deixando a palavra do Senhor de lado e pregando muita coisa que não está certo. Então, aí saber que está escrito, sabe que está errado, mas continua fazendo, né? Então, eles tinham conhecimento, mas faziam aquilo que interessava a eles só. Agora, as pessoas de hoje em dia, muitos, não têm o conhecimento da Bíblia, não lê, não sabe o que aconteceu, não sabe o que o Senhor Jesus veio fazer, e fala que tem Deus. Não, meu pai é Deus, mas não tem o conhecimento, não sabe, faz aquilo, tudo que está fazendo, às vezes não está de acordo com o que o Senhor quer, né? Porque a Bíblia, ela fala do Senhor Jesus de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala do Messias que viria. A primeira vez, viria como um servo sofredor. Foi o que aconteceu, ele veio há 2000 anos atrás como servo sofredor. Ele sofreu naquela cruz por culpa nossa, nossos pecados. E ele falou, quando foi assunto ao céu, que viria a segunda vez. Então ele viria como um leão. Um leão, ele se impõe, né? Ele é poderoso, ele é forte. Todas as outras bichinhos que ficam perto, correm tudo com medo, né? Então, a segunda vez que ele vai vir agora, ele vai vir como um leão. Ele vai vir com todo o poder, toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Porque ele vai vir agora para fazer a seleção. Primeiro ele veio e ensinou. Deixou as escrituras e deixou os ensinamentos. Aquele que aceitou, ótimo. Aquele que não aceitou, então, paciência, né? Ele vai fazer a seleção. Primeiro, o Senhor ele veio e nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. É isso que nós temos que pensar. A primeira vez ele veio e ensinou tudo para nós, né? E sofreu, morreu a nossa morte. Como eu disse, por culpa nossa, o Senhor morreu. Por nossos pecados, o Senhor morreu. Mas ele é diferente dos demais, né? O Senhor ele é próprio Deus. Ele ressuscitou. Ele subiu ao céu e disse para nós, né? Fazermos. Assim como João Batista pregou o Evangelho, para nós também. Nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, para toda criatura, não ter vergonha e não ter medo. Porque em Mateus está escrito, ó, no capítulo 10, versículo 32, o Senhor fala que qualquer que confessar ele para os outros, qualquer que confessar o Senhor Jesus para as outras pessoas, ele também vai confessar diante do Pai. Então, se nós falamos do Senhor Jesus, falamos o que ele veio fazer, e falamos que o único caminho é ele, o caminho, a verdade e a vida, ele também vai confessar nós diante do Pai. E ele fala, né, o machado já está posto à raiz. Isso quer dizer
que o Senhor vai cortar, separar os maus dos bons. Separará o trigo do joio e lançará o joio no fogo eterno. João respondeu ao povo que era para fazer o bem, além de arrepender-se, né? Fazer o bem. Dividia o que tinham. Dividir, tem comida, o outro não tem, divide o pouco que você tem com o que não tem. Come menos e o outro também possa comer. Tem roupa, o outro não tem, divide suas roupas com o outro para que o outro também não passe frio, não ande nu. É isso que o João falou. Ajudem as pessoas, né? Porque tem gente que quer só para si, né? E os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Eles chegaram para ser batizados por João e perguntaram, né? Mestre, o que devemos fazer? João respondeu para eles que não podiam cobrar mais do que era devido. Se eles estavam determinados a ir cobrar uma pessoa e tinha aquele tanto que era para cobrar, era só aquilo. Não era para cobrar além daquilo, não era para inventar. Se você se tinha que cobrar, o imposto era R$10, e ele chegasse lá e mentisse para poder levar um dinheirinho, falasse, o imposto é 12 e ficar com 2, entendeu? Então, que não podia cobrar mais do que era devido. E de igual modo, os soldados também perguntaram para João, né? E João respondeu: a ninguém tratais mal, nem defraudais. Olha só o que João falou para os soldados, né? Quer dizer, não roube, né? Defraudais, não roube. Não aceite suborno. Não adianta. Você vai prender, o policial vai prender um bandido. O bandido vai falar, olha, eu vou te dar tanto e você não me prende. Aí o policial fala, aceita. Já está sendo subornado, né? Está aceitando o suborno. Está errado. E aí João fala que para ele se contentar somente com o que ele ganha, com o que a pessoa ganha. Isso é válido para todos nós. Não é só naquela época, é para todos. Você tem a sua profissão, você é um jardineiro, vai. Você ganha R$1.000, você não vai querer dar um jeitinho para ganhar 1.500. Você vai ganhar aquele ali que está determinado, que está na sua carteira de trabalho, que você ganha. A menos que você faça umas horas extras com a autorização do seu patrão para ganhar um pouquinho mais, mas você está trabalhando honestamente, né? Então, ele diz, né? O João diz para que não roube, não aceite suborno. É para se contentar somente com o que ganha. Aqui no Brasil, nós chamamos isso de um jeitinho brasileiro, né? Se oferecer uns reais a mais, certas pessoas se corrompem. Isso a gente vê direto, né? Isso, principalmente na televisão, né? Então, as pessoas se corrompem facilmente. Isso é muito errado. Ninguém deve fazer. Ninguém. Então, gente, por todos os ensinamentos e repreensão de João, o Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, o Filipe, né? Que ele catou a cunhada para ele. Então, ele tentava colocar João no cárcere. Tentava prender João de todas as maneiras. Sempre tentava arrumar alguma coisa para prender João. E quando João estava pregando, batizando, né, chamando o povo ao arrependimento, aconteceu que o Senhor Jesus, aos 30 anos de idade, o Senhor Jesus chegou até João e foi batizado. E orando
o Senhor orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui o Senhor, ele precisava ser batizado? Não. Mas ele fez questão de ser batizado. Ele foi até João, assim como o povo estava indo, ele também foi até João e falou: Me batiza, eu quero ser batizado. João até falou que não, porque ele não era digno, né, de batizar o Senhor, de batizar o próprio Deus, né? Mas o Senhor falou que por enquanto era bom que fosse assim. Então, ele deu o exemplo, né? A pessoa se arrepende dos seus pecados, é batizado para cumprir uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós. E assim que tem que ser, né, gente? Então aí o Senhor, Deus, abriu o céu, né? E falou que o Senhor Jesus era o Filho amado. E nele o Senhor, ele era muito... era muito grato pelo Senhor, pelo que estava na terra e que ele ia fazer. Ele se agradava demais do que o Senhor, do Senhor Jesus. Foi isso que o próprio Deus do céu abriu o céu e falou. E as pessoas ouviram, né? E a genealogia de Jesus, do Senhor Jesus, no livro de Lucas, começa com Lucas capítulo 3, né? Começa com José e aí vai até Adão. Então já tem no vídeo anterior, eu já li todo o livro e tá gravado lá, tá bom? Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço ao Senhor que abençoe e proteja todos nós e nos livre do perigo de todo o mal. Em nome de nosso Senhor Jesus, amém.